Olá, começa agora o Espelho Urbano. Hoje você vai ver que faltam profissionais qualificados no mercado de trabalho em Campinas. Saiba mais no X da questão. E cresce o número de denúncias de maus tratos em animais domésticos. Herói da vida real, mesmo sem superpoderes, profissão do personagem urbano de hoje é salvar vidas. E a arte circense atrai cada vez mais adeptos. Saiba quais os cuidados você deve tomar na hora de se aventurar nas alturas. Tudo isso você acompanha hoje no Espelho Urbano. Mais de 18 mil pessoas estão desempregadas em Campinas. O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador tem vagas disponíveis, mas a falta de qualificação profissional tira muitos desses trabalhadores da disputa. Pois é, Tamires, é isso que mostra a repórter Camila Franchini. Todos os dias, em média 800 pessoas procuram o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador de Campinas na esperança de uma oportunidade de encaminhamento ao mercado. Mas são vários os motivos que atrapalham a conquista da tão esperada vaga. Muitas empresas não dão oportunidade, né? E a gente que precisa corre atrás, se não der oportunidade numa empresa, por nome sujo, né? Você vem para trabalhar, tem que trabalhar à noite, trabalhar direto, e quem tem filho, essas coisas não dá. Camila está desempregada há um mês, e esta é a 5ª vez que recorre ao CEPAT na busca por um emprego. Mas a maior dificuldade encontrada continua sendo a mesma. O mercado de trabalho exige muito de você, né? Então, se você não tiver eu falo que se você não tiver um bom curso, você não entra num serviço, né? A minha área é operadora de telecobranças, mas hoje em dia o que vier é lucro, né? O mercado está competitivo, mas não faltam vagas. Pelo contrário, elas existem. Só aqui no CEPAT são 1.510 vagas oferecidas. O principal problema apontado é a falta de qualificação profissional e escolaridade dos que procuram por um emprego. Cursos de qualificação profissional sempre são muito importantes, seja em qualquer área, né? Então, serviços, comércio, indústria. E aqui no CEPAT, atualmente, a gente tem uma oferta muito grande de cursos, mais de 3.000 vagas de cursos sendo ofertados nessas 3 áreas, além de alimentação, construção civil. Alguns dos cursos oferecidos hoje no CEPAT são nas áreas de agente de informações turísticas, balconista de farmácia, cuidador de idoso, manicure e pedicure, monitor de recreação, operador de computador, recepcionista de eventos e vendedor. Para o trabalhador que precisa se requalificar e buscar novas oportunidades, este pode ser o começo. O que a gente observa é que as pessoas que participam dos cursos de qualificação profissional, antes mesmo de concluir, já têm uma vaga garantida no mercado de trabalho. Lucelena seguiu a orientação e voltou para as salas de aula. Agora espera encontrar um emprego e continuar os estudos. Se sair até para varrer a rua, eu vou, só para garantir o meu emprego. Para você ser alguém, você tem que estudar. E para você estudar, você tem que trabalhar, porque você tem que se manter. Uma coisa puxa a outra, certo? Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. Você acabou de conferir na matéria um problema que atinge a todos, a procura por emprego. Então fique ligado que a Luísa vai conversar com a Anelisa Figueiredo, que é especialista em recursos humanos, que vai dar dicas importantes para você que está à procura de um emprego. Agora, no X da questão. Olá, Ana. Como nós vimos na matéria, algumas mulheres reclamam da dificuldade na hora de encontrar emprego por conta do horário ou dos filhos. Nesse ponto, os homens têm facilidade de ocupar essas vagas? Sim, em alguns cargos a gente tem uma facilidade na contratação de mão de obra masculina, né? Porém, hoje o que a gente já tem observado é que as mulheres têm entrado mais no mercado de trabalho em função também da ajuda das políticas públicas de algumas prefeituras que oferecem creches em período integral, nos quais as mães conseguem deixar os filhos para poder trabalhar. Além disso, a gente também observa que algumas empresas elas optam pela mão de obra feminina em função do retorno que se tem. As mulheres são mais comprometidas, apresentam um comportamento de mais estabilidade no emprego. Então, nessa questão, as mulheres têm apontado que tem valido mais a pena contratá-las do que os homens, apesar dessas facilidades citadas. E na hora da entrevista, o que atrapalha um candidato? Como ele deve se portar e se vestir? Bem, o que a gente tende a orientar é evitar questões como o uso de vestimentas, por exemplo, bermudas, regatas, decotes, saias, bonés, e também a forma de se portar, chegar no horário, evitar atrasos, e também na questão da comunicação, uma comunicação clara,
E isso ajuda o candidato na hora da entrevista e futuramente numa contratação. Ana, geralmente os candidatos têm dificuldade na hora de preencher um currículo. Quais são as informações básicas que devem conter nesse documento? Informações fundamentais como nome, endereço, telefones de contato, se houver mais de um é importante, e cidade, que é uma das coisas que acabam esquecendo. Com relação às experiências, se houver muitas experiências, é indicado que coloque as 3 mais importantes ou as 3 últimas em ordem cronológica. Pontuar algumas das experiências que se teve nesses empregos. Uma dica é tentar não colocar RG, CPF e remuneração, porque são informações que no processo seletivo, se houver necessidade, eles serão questionados sobre isso. E quais são os requisitos que uma empresa busca no candidato, além da qualificação profissional? Bem, o que a gente tem ouvido falar muito hoje, que se tem analisado em processos de seleção, é a questão da inteligência emocional. As empresas hoje, elas entendem que a competência técnica você pode vir a adquirir. A empresa oferece treinamentos, oferece cursos, mas a inteligência emocional, ela muitas vezes já é do candidato, já vem com o tempo. Então é a forma como ele reage frente a algumas situações, a postura. Então isso o contratante, ele faz um processo seletivo no qual ele tenta levantar comportamentos que possam vir a acontecer frente a algumas situações. Então, tendo isso, o contratante ele consegue analisar se aquele comportamento é condizente com o que a empresa dele espera ou não de um futuro candidato, de um futuro profissional da empresa. Tá certo. Obrigada pela sua participação, Obrigada, Ana. É com você, Tamires. Obrigada, Luísa. E no próximo bloco você aprende uma receita típica de uma das festas mais esperadas do ano. Não saia daí, é 1 minuto. Sabe aquele livro que você já leu, o brinquedo que está meio jogado num canto, as roupas e calçados que não usa mais? Tudo isso você pode doar para o Grupo de Ação Solidária da PUC Campinas. As doações devem ser entregues no almoxarifado do Campus 1. O Espelho Urbano está de volta. Fogueira, quadrilha, quentão e o melhor, Tamires, comida de festa junina. É mesmo, Luísa. A repórter Maristela Domingues foi aprender com as chefes Giza Pedrucian como preparar uma deliciosa canjica cremosa. Acompanhe. Fogueira, quadrilha, quentão, maçã do amor, bolos e fogos de artifício fazem parte das comemorações de São João, sempre realizadas no mês de junho e julho. Mas nessa época, as principais atrações são os doces e as famosas comidas típicas, que garantem uma boa festa e atraem as pessoas. Qual que é a comida que você mais gosta? Canjica. Canjica é muito boa. Doce de abóbora, pipoca e batatinha. Pamonha. Adoro. Ângela, dona de uma barraca de festa junina, confirma a adoração das pessoas pelas comidas tradicionais. O curau, a canjica, é o que mais sai. Comidas típicas, sim, a procura é grande. Uma das delícias típicas de festas juninas podem ser preparadas em casa durante todo o ano. Uma delas é a canjica cremosa, que a chefe Giza vai ensinar pra gente como fazer. Giza, quais são os ingredientes? Canjica, água para hidratar o grão, açúcar, leite, creme de leite, leite de coco, coco seco ralado, leite condensado e finalizando amendoim e canela. E como que a gente faz? Como que é o primeiro passo? O primeiro passo é você hidratar o grão. Aqui eu já tô com ele hidratado, né? Em água, você deixa pelo menos 6 horas ele hidratando para depois cozinhar. Então vamos cozinhar? Coloca o grão para cozinhar. Se necessário, um pouquinho mais de água, porque o grão incha, tá? E põe ele para cozinhar. Tá. Depois dele cozido, eu já acrescento o açúcar, o cravo, anis estrelado e uma canela em rama. E ponho para cozinhar. Ele estando cozido, eu vou acrescentar o creme de leite, leite condensado, leite de coco.
Deixa ele levantar a fervura, apurar o gosto, para depois eu acrescentar o coco ralado e o amendoim. Então eu vou acrescentar agora o coco e no final eu acrescento o amendoim. A canjica está pronta, é só polvilhar um pouquinho de canela, ela solta o sabor da canjica e servir. Obrigada, Giza. A receita foi dada, agora a festa é sua. E para você que quer aproveitar essas delícias, confira a programação dos melhores arraiais da região. Os campineiros vão dançar quadrilha no Clube Fonte São Paulo, com comidas e bebidas típicas e muita diversão. E na festa junina do Clube Semanal de Cultura Artística, a música fica por conta da banda Jack Steel e do DJ Marcelo. No último final de semana do mês, também em Campinas, a festa da paróquia São José, na Vila Industrial, vai trazer muita pipoca, cachorro-quente e pé de moleque. Brincadeiras e rodadas especiais de bingo prometem animar os visitantes. Abrindo a sequência de comemorações julinas, a tradicional festa do Chapéu de Palha do Clube Campineiro de Regatas e Natação terá apresentações de danças e muito vinho quente e quentão. E os moradores de Valinhos vão se divertir no arraiá Bom Demais da Conta do Clube Atlético Valinhense, com show de Nani e Robson. E agora nós vamos mudar de assunto. Cresce em Campinas o número de denúncias de maus tratos em animais domésticos. E em muitos desses casos, o agressor é o próprio dono do animal. Veja só. Alguns dos maus tratos que animais domésticos podem sofrer vai de falta de alimentação, violência sexual até abandono. Como no caso de Branquinho, poodle que, após ter sido atropelado na Avenida Rui Rodrigues, em Campinas, nunca mais foi procurado. Hoje, mora na UPA, União Protetora dos Animais, ONG que resgatou e tratou do cachorro. Por ele ser um animal de pelagem longa, pelos longos, os pelos estavam todos embaraçados. E ele não tinha nem banho nem tosse. Então isso apontava que era um animal semi-domiciliar, aqueles animais que as pessoas deixam o portão aberto e entra e sai a hora que quer da casa. E hábitos normais também podem ser considerados maus tratos, como explica César. Na área periférica da cidade, isso não é geral, mas é comum você ver os animais entram e saem da casa a hora que eles bem entendem. Os tutores acabam mantendo esse animal, às vezes, em corrente curta, presos com corrente curta, sem água, sem alimentação ou exposto a sol, chuva. A cadela Tina, que sofria abuso sexual do dono, foi resgatada graças a uma denúncia anônima. Essa delegacia especializada tem registrado o aumento nas ocorrências contra maus tratos aos animais. Dados do Departamento de Proteção ao Animal da 4ª DP indicam que o número de denúncias aumentou quase 200% comparado ao mesmo período do ano passado. E as ocorrências mais citadas são o abandono e a agressão dos próprios donos. Além disso, os cães são as maiores vítimas dentre os casos registrados. Para denunciar, ligue 3236-3040. E no próximo bloco você acompanha a rotina de um profissional que arrisca a própria vida para salvar quem precisa. O Espelho Urbano volta já. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. Com 16 estagiários supervisionados por 4 advogados e um coordenador, professor da Faculdade de Direito, a assistência judiciária atende principalmente problemas relacionados ao direito da família. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. O Espelho Urbano está de volta. O inverno está chegando e todo mundo quer se aquecer da melhor forma possível, não é, Tamires? É isso mesmo, Luísa, mas nem todos podem fazer isso. É o caso dos moradores de rua que correm risco de saúde devido à exposição ao frio. Todo ano, assim que a temperatura começa a cair, a Prefeitura de Campinas realiza a Operação Inverno, que é um trabalho de acolhimento dos moradores de rua que sofrem com o frio e correm o risco de contrair doenças respiratórias graves.
Funcionários do Serviço de Orientação Social encaminham as pessoas em situação de rua para o albergue municipal, que funciona 24 horas e tem 150 vagas para a permanência de quem precisa. O abrigo oferece ainda café da manhã, jantar e material de higiene pessoal. Nesse ano, a Operação Inverno foi antecipada, já que a temperatura começou a cair logo no mês de maio e segue assim até setembro. Para solicitar atendimento às pessoas que moram na rua e precisam de cuidados, basta ligar para os telefones do Serviço de Orientação Social 3253-4512 ou no albergue municipal 3231-2999. Se você quer ajudar e tem um casaco ou um cobertor sobrando aí na sua casa, colabore com a campanha do agasalho deste ano. A campanha do agasalho em Campinas já começou. E os postos de arrecadação estão em vários pontos da cidade, como no Ceasa, Paço Municipal, Campinas Shopping e a Associação dos Servidores Públicos. A campanha é uma iniciativa do Fundo de Solidariedade de São Paulo, em parceria com empresários e sociedade. As doações são encaminhadas para entidades, hospitais e albergues. Aqui, no Campus 1 da PUC, a arrecadação é até o dia 29 de junho. E os outros postos de recolhimento vão até agosto. O personagem urbano de hoje é um herói da vida real. Não é para menos, há 24 anos salvando vidas, o sargento Luiz Carlos de Cara é o personagem urbano de hoje. Os super-heróis fantasiam o imaginário das pessoas. Hoje, as ficções do cenário cinematográfico atingem os públicos infantil e adulto. O que chama atenção nesses personagens é a capacidade para salvar vidas. O trabalho não é fácil, principalmente para quem não tem superpoderes. Os bombeiros estão nessa categoria. Eles arriscam diariamente a própria vida para salvar outras. Nós dependemos muito do Corpo de Bombeiros. Você acha que as pessoas hoje reconhecem a atuação dele, o trabalho dele? Com certeza. Ele tem uma atuação muito importante, não só na forma de combater um incêndio, mas também na forma preventiva. É essencial, né? Você considera um ato heróico a atuação deles? Com certeza. Ele está arriscando a própria vida, né? Heróis da realidade. Como é que é trabalhar todos os dias em busca de ajudar as pessoas? Não só heróis de cinema, mas que estão presentes no nosso dia a dia. Essa é a história do sargento Luiz de Cara, com 24 anos de carreira, não é, sargento? É. O que significa ser bombeiro? Bombeiro, eu acredito que é mais do que uma vocação, é uma profissão, é você entender que você faz parte de um ideal. Então, ser bombeiro, às vezes, passa um pouco do nosso limite humano, que nós temos que atuar com um único objetivo, preservar vidas, salvar vidas. E vida não tem preço. De Cara, diz que tudo começou quando ainda era criança, aos 6 anos. Nesta época, já tinha curiosidade de conhecer os bombeiros. Sempre tinha um soldado, um bombeiro na portaria, que me pegava no colo, me levava para subir na viatura, eu pegava, colocava o capacete, aí eu colocava o capacete e falava, ó, quando eu crescer eu quero ser dondeiro, E aí passou-se os anos, passou-se o tempo, em 1988, eu estava entrando pela porta de entrada desse quartel como soldado aqui no 7º Grupamento de Bombeiros. Ele conta que a experiência mais marcante como bombeiro foi um incêndio no casarão em Campinas. Nesta ocorrência, ele foi quase soterrado e ficou 3 horas com uma mangueira resfriando 16 botijões de gás. Então, fique imaginando você numa madrugada, durante 3 horas, numa linha de mangueira, pedindo para não faltar água, para você resfriar. O cabo Paulo Soares trabalhou 26 anos no Corpo de Bombeiros. Recebeu de Cara na equipe e atuou com ele. Luiz Carlos de Cara é um excelente bombeiro também e chegou aqui com muita boa vontade, né? Para mim, né, um bom companheiro, tá aí, é muito importante e eu fico contente também, feliz de poder passar algum conhecimento para ele. Ele também não esconde a paixão que tem em trabalhar com crianças. Aliás, é um dos fundadores do projeto Bombeiro Mirim, o qual ensina os princípios básicos da profissão a eles. E tem tido um excelente resultado. Hoje nós temos ex-alunos que são oficiais da PM, outros que terminaram 2, 3 faculdades. Então a sementinha que ela é plantada, ela germina e dá fruto. Se cai numa boa terra, dá fruto. O sargento Carlos Adolfo diz ter aprendido muito com Luiz.
e o conhece desde 1997, quando chegou ao Corpo de Bombeiros. Além de trabalhar na área de incêndio, de salvamento, de resgate, ele sempre trabalhou na área de prevenção, sempre trabalhou nessa área também com as crianças, né? Uma coisa que sempre se destacou, o vínculo que ele tem com as crianças, a facilidade que ele tem de passar a informação de segurança. De cara tem como especialização salvamento terrestre, em altura e na área subaquática. Hoje, ele trabalha no setor de relações públicas e diz que para ser um bombeiro é necessário ter vocação. Mas tem que ter uma vocação. Eu acredito que todo mundo que tem um propósito, uma vocação e quer, ele tem que lutar. Porque eu, na primeira vez, eu fui reprovado. E por algum momento passou na cabeça de desistir? Não, aí que eu tive mais incentivo. Agora eu vou entrar de qualquer maneira. Aí mexeu com orgulho, mexeu com orgulho, né? E daqui a pouco você vai conhecer a história da principal peça do futebol. O Espelho Urbano volta já. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo enquanto sua própria família se reorganiza para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Veja como é possível transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. O Espelho Urbano está de volta. E agora a gente fala de uma arte que encanta não só as crianças, como também os adultos. Estamos falando da arte circense. Eu fui conferir uma das atividades que mais se popularizou, o tecido acrobático. Vamos ver? A vinda de espetáculos internacionais circenses ao Brasil, como o Cirque du Soleil, desperta a curiosidade de algumas pessoas e a procura por aulas de circo. Segundo o professor de atividades circenses, Diego Ferreira, o tecido acrobático foi o que mais se popularizou e hoje, academias de dança oferecem a modalidade como um diferencial. Com a primeira vinda do Cirque du Soleil para o Brasil, que foi com o espetáculo Saltimbanco, e aí dali para cá a gente notou uma procura maior, né? E o tecido é a atividade que mais se popularizou. Diego explica ainda que a maioria das pessoas fazem as aulas de tecido apenas pela atividade física e condicionamento corporal. Na verdade, hoje, a grande maioria das pessoas procura as atividades do circo como meio de atividade física e não de atividade artística, cultural. Ela se tornou uma opção para quem não gosta de academia, de musculação, ela é mais uma opção de atividade física. O tecido acrobático é um exercício que, com movimentos artísticos, trabalha a força, a flexibilidade e a coordenação. E, como qualquer exercício, requer alguns cuidados. O primeiro cuidado é você procurar um professor especializado e uma escola que ofereça equipamentos adequados e, preferencialmente, que esses equipamentos sejam homologados e testados. Carolina Zanolo faz aulas de tecido há 2 anos e já sofreu um acidente durante uma aula. Então, você fazer uma queda. Aí eu terminava se virando na mão. Aí eu não aguentei o impacto, soltei a mão e caí. Eu estirei o músculo do pescoço. Mas o incidente não traumatizou Camila, que não tem medo das acrobacias da atividade. Diferente de Tayane, que já chegou a largar as aulas por medo da altura, mesmo nunca tendo sofrido um acidente. Porque eu tinha muito medo, eu achava assim que eu atrapalhava as outras pessoas, tipo, subia lá em cima e ficava, eu tô com medo, aí eu acabava descendo. Eu vou tentando superar os medos, né, a cada semana assim que eu faço. A evolução dos movimentos depende da quantidade de aulas feitas por semana. Para alunos iniciantes, o tecido tem cerca de 1 metro de altura, chegando até os 7 metros para praticantes avançados. E a didática do professor é fundamental para a evolução do aluno. Então é muito importante que ele siga o processo pedagógico de acordo com a evolução do aluno, começando sempre do mais básico e indo para exercícios mais complexos. E agora vamos falar de esporte, o futebol, que para muita gente é considerado uma arte. Você sabe a origem da bola, Tamires? Eu não sei não, Luísa, mas a repórter Marina Gimenez traz estas e outras curiosidades sobre essa peça que é fundamental para o esporte. Veja só.
Ela é a peça-chave do esporte e está em constante transformação para atingir o formato ideal. Desde a primeira Copa do Mundo, a bola de futebol mudou de forma 19 vezes. Na prática, seu formato influencia diretamente nas partidas. Se comparados com as primeiras que surgiram, as bolas atuais facilitam o desenvolvimento do esporte. Tem um pouco de diferença, mas não tanta diferença, né? Porque a bola antigamente tinha o número 5, profissional, ela é um pouco mais pesada, entendeu? Inclusive quando ela molhava, encharcava, ficava muito pesada, de antigamente, né? A da agora não, a bola agora a bola mais bem trabalhada. Aí campo seco, a bola assim, ela, na evolução, ela também é um pouco mais leve, um pouco mais macia. A velocidade que se atinge numa jogada hoje, uma jogada de antigamente, é muito maior que essa bola. Você pega um campo com chuva hoje, a bola não fica tanto encharcada, o jogo fica mais acelerado. Chove, a bola fica mais pesada e demora mais para rolar. Os avanços tecnológicos e a matéria-prima usada na fabricação das bolas foi se modernizando e garantindo assim melhores condições de jogo. No entanto, a Jabulani, bola da Copa de 2010, teve muita repercussão por parte dos jogadores. O professor Samuel Rocha de Oliveira conta algumas curiosidades sobre a evolução das bolas. Até a Jabulani, a bola era formada por painéis de polígonos retos, com arestas retas. Aí com a Jabulani já foi feito painéis com curvas mais suaves, em que a costura fica um pouco mais simples, do ponto de vista que depois a aerodinâmica vai ser melhor. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. E agora vamos falar de um outro tipo de arte, a arte moderna. É isso mesmo. A Semana de Arte Moderna de 1922 completa 90 anos agora em 2012. Quem traz essas e outras informações é a repórter Isabela Reis. Um dos principais eventos da história da arte no Brasil, a Semana de 22, completa 90 anos. O evento foi o ponto alto da insatisfação da cultura vigente e marcou a emergência do modernismo brasileiro. Segundo Maria Eugênia Boaventura Dias, professora do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, várias obras isoladas que assolavam o país desde o começo da década foram reunidas na semana, e foram elas que fizeram com que a Semana de 22 se tornasse relevante. O que se produziu por causa da semana, depois da semana, é que se torna importante, né? As obras, as revistas, jornais, né? Uma série de coisas que foi produzida durante, sobretudo a década de 20, foi importante para a cultura brasileira. A Semana de Arte Moderna reuniu obras de artistas brasileiros que tentavam criar uma nova cultura e um novo conceito de arte no país. Essas obras, de maneira geral, não apresentam traços em comum, e apesar de terem causado polêmica no Brasil, o estilo inovador aqui já estava presente no exterior. A arte exposta durante 3 dias causou polêmica na sociedade brasileira e principalmente na paulistana, que teve um contato mais direto com as obras. Nomes consagrados hoje foram muito criticados. Na literatura, a declamação do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, foi vaiada. Anita Malfatti, artista das obras O Homem Amarelo e A Boba, foi chamada de louca. Por que causou tanta, hoje em dia, você pergunta? Pelo seguinte, eram obras novidadeiras, que traziam novidades em muitos aspectos, né, formais, né? Em relação a quê? Em relação ao que se produzia no Brasil na época, sobretudo em São Paulo, né? Era diferente daquilo que se produzia, era mais ousado, mais diferente, né? Então, por isso que causou muita polêmica, porque era radicalmente diferente, embora não fosse tão radical em relação ao que se produzia lá fora, na Europa. E para quem quer entender um pouco mais sobre o movimento, a Biblioteca do Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp promove até agosto a exposição 90 anos da Semana de Arte Moderna de 22. A mostra traz as primeiras edições e facsímiles das obras publicadas a partir da década de 20, além de pinturas, fotos e catálogos relacionados ao evento. O Espelho Urbano de hoje fica por aqui. Até a próxima!